Oi, gente, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez. Agora, para nós fazermos as correções das nossas atividades de matemática. Olha só, gente, nós iniciamos aqui na página 22 do LDI, nós iniciamos uma unidade onde o primeiro assunto a ser trabalhado é fração. Então, olha só, você vai pegar o seu LDI, vai abrir na página 22 e 23, ok? Vai pegar o caderno, vai abrir o caderno de matemática, pegar lápis e borracha. Nós vamos fazer os exercícios. Vai ser uma série de vários vídeos entre a página 22 até a 49, que é toda essa unidade, para a gente poder trabalhar esses exercícios fazendo as correções. Você vai assistir o vídeo, vai prestar bastante atenção na minha explicação e como eu vou resolvendo cada exercício. Aonde você perceber que é necessário parar, você faz uma pausa no vídeo para poder conferir no LDI, para poder apagar se for necessário e fazer a correção que você vê que é necessária ali. O importante é que, primeiro, você preste atenção, segundo, que você entenda, em terceiro, que você corrija o seu exercício de forma que aquilo que você realizou no LDI ou no caderno esteja correto conforme a correção que a gente está fazendo. Tudo bem? Preparado? Então, vamos lá. Então, atividades a partir da página 22 do LDI de matemática, LDI 2, certo? Gente, vocês viram aqui, leram esse texto sobre se todos os animais dormem. E embaixo, logo após, tinha uma tabela que diz quanto tempo alguns animais dormem. Então, nós temos aqui o gato, que olha quanto tempo do dia, qual a parte do dia que eles dormem. Então, olha só, o gato que dorme meio ou metade do dia, não é? Um meio aqui, a gente lê essa fração, um meio. O tatu canastra que dorme 3/4 do dia. E a preguiça, não é à toa que ela é chamada assim, né? Que dorme 3/5 do dia. Então, a primeira questão que nós temos na página 23 é essa. Quantas horas tem o dia? Você sabe. O dia tem 24 horas. Tudo bem? Agora, nós vamos para a página 23. Você vai virar o seu LDI. E aí, nós temos aqui na página 23. Considerando a figura a seguir como um dia inteiro, pinte-a com o auxílio de uma régua para representar a fração que corresponde à parte do dia que o gato passa dormindo. Então, olha só, você ia pegar uma régua para poder fazer aqui uma representação nesse retângulo da parte que o gato gasta do dia, que ele gasta dormindo. Gente, olha só, o dia tem 24 horas. Se ele gasta um meio ou metade do dia dormindo, bicho dorminhoco, você ia ter que dividir o retângulo ao meio. Uma possibilidade, gente, olha só, cadê minha canetinha? Aqui. Uma possibilidade seria assim, você pegar com a régua e fazer uma divisão aqui assim. Eu vou fazer só o risco só para você ter ideia, mas faria com a régua, faria certinho, né? Fazer um risco aqui e dividir ao meio, pintaria uma parte, metade do retângulo, tudo bem? Uma outra possibilidade seria você medir direitinho e também passar um traço aqui assim, mais ou menos aqui, ó, né? Um tracinho, dividindo o retângulo ao meio desta forma, e daí pintaria uma das partes, tal, não é? E daria metade do retângulo também, tudo bem? A forma como eu vou resolver para vocês aqui, deixa eu só apagar para não termos problemas, vai ser assim, ó, eu representei assim, tudo bem? Mas poderia então ser daquela forma, primeira que eu coloquei, ou da segunda forma. O importante era que você dividisse o retângulo ao meio, porque o gato dorme metade do dia, um meio, metade do dia, tudo bem? Agora, quantas horas por dia o gato passa dormindo? Olha só, se ele dorme metade do dia, um meio do dia, então, olha, o dia tem 24 horas, eu divido ao meio, divido por 2.
Então, 24 dividido por 2 igual a 12. O gato dorme 12 horas por dia. Essa é a nossa resposta dessa questãozinha, tudo bem? Se você fez apenas a conta, ou se você apenas registrou que ele dorme 12 horas, está beleza. Vamos lá. Observe a representação de 3/4 por meio de uma figura. Gente, olha só, o Tatu Canasta, ele dorme 3/4 do dia. Então, imagina que esse retângulo aqui representa o dia todo de 24 horas. Olha quanto o Tatu Canasta dorme. Ele dorme 3/4. Então, observe a representação da fração 3/4 por meio de uma figura. Tem aqui o retângulo e ele foi dividido em 4 partes. Em quantas partes iguais a figura foi dividida? Em 4 partes iguais, né? Perceba que as partes são iguais. Toda vez que a gente fala de fração, nós temos que pensar sempre em um inteiro sendo dividido em partes iguais. Quantas partes foram coloridas? Bem, a gente percebe aqui, ó. 1, 2, 3. 3 partes foram coloridas, tá? Então, por isso, nós temos 3/4. O inteiro foi dividido em 4 partes e nós pegamos 3/4. Na fração 3/4, o número 3 é o numerador e o número 4 é o denominador. Nunca pode esquecer. 3, numerador, indica o número de partes que foram consideradas, que foram utilizadas, que foram tomadas, ok? E 4, o denominador, indica um número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Então, a gente não pode esquecer o que na fração representa o numerador e o que representa o denominador. Para ler uma fração com denominadores que vão de 12 a 9, lemos o numerador seguido da leitura do denominador. Então, por exemplo, 2/3, 3/4, 5/5, 5/6 e por aí vai. Tudo bem, gente? Creio que vocês acertaram aqui. A gente continua na página 24 ainda, fazendo as nossas correções. Até aqui, creio que está tudo certo. Se errou alguma coisa, faz pausa e corrige. Continuando na página 24, olha só. Complete a tabela com a leitura das frações. Então, vamos lá. A fração, a primeira que temos aqui é 1/2. Já está aqui, beleza? Qual é a próxima? 3/4. Não é 3, tá? Não vai colocar um i no meio aqui, entre o e e o s. Não tem i, não. É 3/4. E com acento circunflexo na letra e. E a próxima, 5/7. Tá? Não é 5/7, é 5/7. E a última, 2/9. Tenho certeza que você acertou. Se errou alguma coisa, é claro, vai fazer a pausa e correção. Quando o denominador for igual a 10, lemos o numerador seguido da palavra décima. Quando o denominador for igual a 100, lemos o numerador seguido da palavra centésima. Então, olha só, virando a página, na página 25, nós temos este exercício que eu coloquei aqui. Eu coloquei tudo junto para facilitar. Então, olha só, a fração 1/10, como que a gente lê? Aqui, ó, complete a tabela com a leitura, certo? Então, 1 dividido. E a ideia aqui é 1 dividido por 10, tá? Esse traço é como se fosse símbolo de divisão, né? 1/10, como a gente lê? 1/10. Muito bem. E 33/100? 33 centésimos. Se fosse 1000, gente, seria alguma coisa milésimos. Tudo bem? Para frações com outros denominadores, lemos o numerador com o denominador seguido da palavra avós. Gente, não é avós, hein? Para ser avós tinha que ter um acento aqui, ó. Aí seria avós, mas não é avós, é avós. Então é só lembrar da palavra, mas sem acento. Deixa eu apagar para não confundir ninguém, tá? Então olha só, um exemplo aqui. 7/12, 12/25. É assim que a gente lê. Tudo bem? Vamos fazer exercícios aqui na página 25.
Se você errou alguma coisa aqui, você dá pausa, faz as correções, para a gente poder ir adiante. Página 25 ainda, agora as nossas atividades, tá ok? Primeira, releia o texto da seção Roda de Conversa e pinte na figura a seguir a fração que representa a parte do dia que a preguiça passa dormindo. Olha só, você vai olhar lá na página 23 e naquela tabelinha que nós temos lá, deixa eu ver se dá para voltar lá. Aqui, ó, nessa tabelinha aqui, viu, gente? Olha só a preguiça aqui, ó. Ó a preguiça. Quanto que ela passa dormindo do dia? Qual a parte? 3/5, né, gente? Bastante coisa, não é? 3/5 a preguiça. Então, agora a gente consegue ir lá. Aqui, voltamos. Então, pinte na figura a seguir a fração que representa a parte do dia que a preguiça passa dormindo. Gente, se ela passa 3/5 do dia, significa que o nosso inteiro foi dividido em 5 partes. Nós temos aqui essas 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não foi dividido em 5 partes? Muito bem. Agora, este inteiro, que foi dividido em 5 partes, nós vamos utilizar quantas partes? 3 partes. Então, como que ficaria? Olha só, eu pintei 3 partes do meu inteiro que estava em 5. Se são 3/5, eu pintei 3, sobraram 2. Que fração você representou aí? A fração 3/5, ok? Escreva a leitura dessa fração. Como a gente lê? 3/5. Ah, gente, eu tenho certeza que vocês acertaram e vão poder dar um tique. Gente, olha só, pode ser que você não tenha pintado como a gente fez aqui no LDI. Talvez você tenha pintado em outro lugar. Começou aqui, aqui, aqui. Não importa. O que importa é que nessa figura que está dividida em 5 partes, você tenha pintado apenas 3 partes dela. Aí está certinho, tudo bem? Não importa que lugar, se você pintou uma, pulou outra, não importa. Aí não importa. Importa que você tenha pintado só 3, tá? 2. Observe como Giovana e Pedro representaram a fração 7/9. Então, olha só. Para ser 7/9, gente, olha só, 7/9 significa que tem que dividir o inteiro em 9 partes iguais. Fração sempre é parte igual, beleza? Tem que dividir esse inteiro, a barra, em 9 partes e pintar ou tomar 7 delas. Então, observe como Giovana fez direitinho, se os tamanhos estão iguais. Bem, a gente olha visualmente e a gente consegue perceber que ela dividiu em 9 partes iguais, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela dividiu 9 partes iguais, né, certinho. E ela também pintou as 7 partes. Então, 7/9 está beleza, ok? Agora, olha o Pedro. Ele dividiu aqui, ok, ok, aqui. Quando chega aqui, olha, gente, ele errou bem aqui, né? Porque essa parte está menor do que as outras. E essa acabou ficando maior do que as outras. Então, o Pedro fez errado. Quem que representou de forma correta a fração 7/9? A Giovana. Então, olha só. Aqui nós tínhamos a pergunta: quem acertou a representação dessa fração e por quê? Tinha que responder quem e justificar. E aqui, gente, a gente tinha o símbolo que era para responder isso no caderno. Então, a sua resposta está no caderno. Porque aqui, gente, não tem espaço no LDI. Então, não dá para responder aqui. Fica uma coisa feia. Certo? Então, tem que responder no caderno. Eu orientei. Copia a pergunta no caderno de matemática e responde lá. Quem acertou a representação dessa fração e por quê? Foi a Giovana. Por quê? Pois Pedro não dividiu a figura em 9 partes iguais. Gente, a sua resposta não tem que estar com essas palavras. O que importa aqui é que a ideia esteja correta. Que você tenha dito que foi a Giovana. E por quê? Porque o Pedro não dividiu a figura em 9 partes iguais. Ele dividiu de forma errada.
tá bom? Então, essa é a ideia que tem que estar presente para a sua questão estar certa. Aí, se você acertou, você vai para a próxima página comigo, página 26, questão 3. Se você errou, você faz a pausa, faz a correção aí no LDI, no caso, na questão 2, no caderno. Tudo bem? Olha só, vou tomar uma aguinha. 3, página 26, 3. Escreva a fração e a leitura correspondentes à parte colorida de cada figura. Então, vamos lá. Gente, nessa figura redonda, verdinha, em quantas partes, em quais a figura está dividida? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes que ela foi dividida. Tudo bem? Então, a parte que foi dividida sempre vai ser embaixo. E quantas partes foram tomadas? Ou seja, no caso, quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, eu pintei 4 partes de 6. Então, qual é a fração? 4 sextos. Como eu leio essa fração? 4 sextos. Tudo bem? Na figura azul, olha, eu vi vários exercícios respondidos errados aqui. Teve gente que não soube contar direitinho, não observou o que era a fração. Então, olha só. Em quantas partes este meu inteiro aqui na figura azul foram divididas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, veja, a figura azul foi dividida em 10 partes. Sempre vai ser o denominador. Quantas partes foi dividida. E quantas partes foram tomadas, foram pintadas aí? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foram pintadas 6 de 10, ou 6 décimos. Qual é a minha fração? 6 décimos, como que eu leio? 6 décimos. Legal, não é? E agora, a nossa última figura aqui, nossa última imagem. Vamos primeiro descobrir em quantas partes essa imagem foi dividida. Veja que são divisões tudo iguaizinhas, né? As partes são iguais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, se a primeira linha foi 5, tenho mais 5 na segunda linha e mais 5 na terceira linha. 5, 10, 15. Então, essa figura foi dividida em 15 partes. Quantas partes foram pintadas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram pintadas 10 partes. Epa, foi rapidinho, né? 10 partes. Portanto, nós temos qual a fração? 10, 15 avos. É assim que a gente lê. 10, 15 avos. Não é avós, hein? É 10, 15 avos. Tenho certeza que a maioria de vocês acertou. Quem errou tem que fazer pausa e corrigir. Alguns eu vi atividades feitas de forma errada. Então, tem que sempre pensar na figura, que é o inteiro. Pensou no inteiro? Divide ela em partes iguais. E aí, conta a parte que foi tomada, ou a parte que foi pintada, a parte que foi utilizada. Beleza? Aí, nós podemos ir, ainda na página 26, para a atividade 4. Complete a tabela pintando a representação e escrevendo a fração com algarismos. Então, olha só. A escrita seria 3/8. Gente, 3/8 significa que eu peguei o meu inteiro, que é este círculo, e dividi em 8 partes iguais. Se você contar comigo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais foram divididas. E se são 3/8, significa que eu vou pintar 3 dessas partes iguais. No caso, ficou assim, ó. 3 partes iguais. Vou apagar para facilitar para vocês. Olha só como que fica certinho agora, não é? 3/8. Como que fica essa fração? 3/8 vai ser 3 sobre 8. Tudo bem? 3/8. Agora, a próxima. 10/11. Significa que o meu inteiro foi dividido em quantas partes? Em 11 partes.
Se você contar, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes foram divididas, tá? E quantas partes eu utilizei? Utilizei 10 dessas 11, eu utilizei 10. Então, como que vai ficar a pintura, a representação aqui? 10 11avos. E como fica essa representação em fração? 10 sobre 11. O 10 em cima, numerador, o traço e o 11 como denominador. Ok? 5 décimos. Olha só. Se são décimos, significa que eu peguei a minha imagem e a dividi em 10 partes iguais. Ok? E dessas 10 partes, eu vou pegar 5. Gente, nós pintamos aqui no LDI desta forma, mas poderia ser pintado de qualquer outro jeito. O importante é que você pintasse apenas 5 dessas 10 partes que aí estão. Tudo bem? Se você pintou 5 partes, está belezinha. Não pode pintar tudo, nem mais nem menos. 5 partes têm que ser pintadas. Bem, se eu pintei 5 de 10, eu tenho 5 décimos. Como eu represento isso, coloco isso, escrevo isso em fração. 5 sobre 10. 5 numerador, traço, denominador é 10. 5 décimos, tá? E aqui, gente, 15 centésimos. Se são centésimos, significa dizer que a nossa figura, a nossa imagem foi dividida em 100 partes iguais. Se você contar, vai dar 100. Professor, vou contar tudo isso? Não, ó, olha aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Agora conta novamente. Contamos na horizontal. Vamos contar vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tenho 10 na horizontal, 10 na vertical. 10 vezes 10 é 100. Então, o nosso quadrado está dividido, ele está dividido aí em 100 partes iguais. E dessas 100 partes iguais, gente, nós precisamos pegar quantas? 15, porque nós vamos usar 15 delas, não é? Então, como que ficaria? Pintamos ali, pintamos aqui 5 linhas ou 3 colunas, né? 5 vezes 3, 15. Então, dá direitinho aqui. Como que fica a representação? De 15 centésimos. Olha, talvez você tenha pintado de outra forma, em qualquer outro canto aqui da figura. Não há problema, desde que você tenha pintado apenas 15 partes destas 100 que estão aí. A forma de escrever isso como fração é essa aqui, 15 centésimos. 3 oitavos, 10 onzeavos, 5 décimos e 15 centésimos. Gente, alguns eu vi que erraram. Então, faça pausa e corrige atentamente para que o seu LDI fique de forma clara, fique bem arrumadinho. E espero que você tenha compreendido a nossa explicação, a nossa correção. Tudo bem, gente? Olha só, esse nosso primeiro vídeo das correções, ele está terminando por aqui. Depois, nós vamos retornar com outro vídeo com novas correções, seguindo nas próximas páginas das nossas atividades. Um abraço, até mais, tchau, tchau.